O fascismo surgiu na Itália em 1919, quando Benito Mussolini criou a Forças Italiane de Combatimento, grupo que, posteriormente, passou a chamar-se Partido Nacional Fascista. A ascensão do fascismo ao poder na Itália aconteceu em 1922, quando foi organizada a Marcha sobre Roma. Durante esse evento, milhares de fascistas de toda a Itália marcharam em direção a Roma, capital do país, para pressionar o rei Vítor Emanuel III a fim de que ele nomeasse Benito Mussolini como primeiro-ministro. O fascismo é caracterizado por uma reação contra o movimento democrático que surgiu com a Revolução Francesa, assim como pela furiosa oposição às concepções liberais e socialistas em 1945. Com a queda dos principais estados fascistas e com a divulgação das atrocidades cometidas, o movimento fascista perdeu possibilidades de grandes mobilizações. Apesar disso, alguns grupos minoritários se mantiveram nos antigos estados fascistas, neofascismo. Embora tenha entrado em crise após a Segunda Guerra Mundial, alguns aspectos da ideologia fascista ainda estão presentes em alguns grupos e partidos políticos. Na Europa, por exemplo, existem partidos políticos que defendem a plataforma baseada na xenofobia, que seria a aversão a estrangeiros. O nazismo, também conhecido como Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, surgiu na Alemanha em 1920, em um contexto de grande crise política e econômica. A expressão nazismo nasceu da sigla nazi, que foi usada como abreviatura para o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores, organizado por... A ideologia nazista é bastante complexa e ampla, abordando diferentes questões. Os grandes conceitos de ideologia nazista são antissemitismo, antiliberalismo, antibolchevismo, racismo, exaltação da guerra, hegemonia ideal de purificação da raça ariana, exaltação da raça germânica, nacionalismo extremo, desejo de expansão territorial e desprezo pelas artes modernas. Tudo isso foi um conceito ideológico para a expansão do nazismo na Alemanha. Meu nome é Janine, eu sou professora de História do Instituto Augusto dos Anjos, na Paraíba, na cidade de Bahia. Sou graduada em História pela Universidade Federal da Paraíba, tenho mestrado pelo UFPB e atualmente faço doutorado na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. E hoje estou aqui com minhas ex-alunas para falar um pouco sobre regimes totalitários, minha opinião. Qual a diferença entre o fascismo e o nazismo? O fascismo, ele se constitui na Itália, né? Seria, na verdade, ele vai ser encabeçado pelo Benito Mussolini, mas ele nasce num processo em que na Itália está havendo um avanço comunista, né? E o fascismo nasce em um contraponto a isso. O Mussolini, ele não era comunista, e quando o Partido Fascista nasce, ele nasce também com o combate ao comunismo. Se a gente for pensar no comunismo, ele tinha como uma das prioridades o igualitarismo social, que não era uma prática do fascismo italiano. Qual a importância do símbolo do regime totalitário? A simbologia ela é construída pelos regimes totalitários com o objetivo de tanto desenvolver uma imagem da nação, então por isso que o líder ele também é um grande símbolo. O Benito Mussolini na Itália foi assim e o Adolf Hitler na Alemanha foi assim, né? Então a simbologia ela nasce como uma espécie de representatividade, né? Um símbolo nacionalista que acaba sendo associado a um ideal de nação, seja no nazismo como no fascismo. Os símbolos são construídos para poder, na verdade, desenvolver uma representação social e uma representação política do governo, né? E de como esse governo seria internalizado pela população e pensado politicamente. Quais os pontos primordiais que caracterizam um país totalitário? Eu acho que a gente pode começar a falar sobre os pontos que caracterizam um regime totalitarista, né? E um país que adota o totalitarismo como forma de governo. Posso dizer que todo regime totalitarista ele tem alguns aspectos em comum, como a constituição de um partido único, a formação e construção da figura de um líder, que também é símbolo da nação, a construção de símbolos nacionalistas, a formação e a construção de uma imagem do governo, por isso a publicização e a imprensa é tão importante
como veículos de informação para construir uma memória da nação, para construir a história do país. E os países que adotam esses regimes totalitários, a exemplo do fascismo italiano e do nazismo alemão, estão relacionados diretamente a esses modelos de governo em que, no caso da Itália, nós temos o Benito Mussolini e, no caso da Alemanha, o Adolf Hitler como principais símbolos de governos totalitários. Qual era o objetivo dos governantes fascistas ao usar essa censura? A censura que era construída pelos governantes, que são, na verdade, construídas pelos governantes e pelos líderes totalitários, estão associadas também ao combate de uma oposição que existe nos países, como existiu na Itália, como existiu na Alemanha. Então, seria um combate à oposição e um controle dos veículos de comunicação. Como eu disse, a imprensa e a comunicação passa a ser controlada por esses líderes totalitários, e a censura acaba sendo uma arma do governo para controlar tanto as informações que circulam internamente, controlar também as informações que aparecem de oposição ao governo, que são publicizadas externamente. O nazismo ele é uma vertente do comunismo? Não, tá? Acho que as ideias que estão surgindo hoje, em 2019, que tentam associar o comunismo ao nazismo, elas são incongruentes e elas não são coesas, né? Pode-se dizer, até porque o nazismo é uma doutrina que ela é pensada e que ela tem um caráter anticomunista. Então, há estudiosos que tentam associar o comunismo ao nazismo, mas historicamente falando e com uma análise de base documental, são doutrinas que não comungam entre si, né? O Hitler ele era anticomunista, ele era antidemocrático, então a gente não pode associar o comunismo ao nazismo, na minha